aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. Muito boa noite, você que está ligadinho na Rádio Web TK Gospel, começando em mais um programa Papo Teológico. Hoje um programa especial aí, com um assunto especial também em relação ao Dia Internacional das Mulheres, né? Mas também boa noite, Patrick. Como é que tá você, Patrick? Muito boa noite, Mike, boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Web TK Gospel. Como falei semana passada, realmente era só uma rinitezinha, já estou de volta aí presencialmente para mais um Papo Teológico. E como o Maicon falou, o programa de hoje ele é bem especial, né? Porque é um dia especial, que é o Dia Internacional da Mulher. Exatamente, então, né, nós até mudamos um pouco ali a pauta que seria hoje, né, quando eu montei a pauta, não tinha feito a associação que ia dar certinho bem no Dia Internacional das Mulheres, então, né, quando a gente se ligou ali, a gente então fez aí um programa especial que a gente vai falar sobre, não todas, que não tem como, mas pelo menos algumas principais mulheres aí, né, da Bíblia que talvez se destacaram, que ganharam algum destaque aí e que merece aí talvez um mencionar. Não temos como fazer um aprofundamento todo técnico em cada um, né, vamos tentar pegar ali a grosso modo a principal, talvez, lição que a gente aprende, né, talvez a principal situação do texto, né, pra gente poder, né, aplicar e mostrar que na Bíblia, muito embora, né, porque a Bíblia ali o período histórico da Bíblia ali, bem antes de Cristo, onde uma civilização totalmente bem mais masculina com as autoridades, onde a mulher tinha uma outra concepção de como ela era vista, né, ver mulheres se destacando assim, com um nome proeminente, chama até a atenção, o que não é muito comum, né, então a gente é bem interessante analisar nesses poucos casos ali que a mulher acabou se sobressaindo em relação ao homem ali, né, num período contextual onde geralmente o homem que sempre tinha a preferência de liderança. Nós vamos falar de algumas, acho 5 ou 6 se der tempo ali, né, Patrick, das mulheres ali. Uns 6 exemplos aí. E deixando um convite, se você quiser aí, mulheres, né, deixa o nosso abraço, né, nosso feliz dia para você, né, que você possa aí, né, ser cheia da graça do Espírito Santo, né, que Deus possa abençoar a sua vida, né, nesse dia aí marcado aí onde você recebe tantas homenagens. E se você quiser deixar o seu recado, seu abraço também ali nos comentários, nós não estamos sorteando nada como as meninas sortearam, porque as meninas sortearam tudo que tinha para sortear antes, né, mas se você quiser deixar o abraço ali no Facebook, você pode deixar. Se quiser mandar um recadinho para o WhatsApp, que é o 997546922, também pode deixar seu abraço ali. E compartilha essa live com as suas amigas e até mesmo os homens, porque a gente pode aprender muito também com essas mulheres. Assim como elas aprendem com as lições dos homens na Bíblia, a gente pode aprender também com as mulheres ali da Bíblia. Exato, são lições, não são exemplos, né? Exemplos, isso. Femininos, mas servem para ambos os gêneros, né? E nós vamos falar hoje da primeira mulher na Bíblia que não tem uma história tão comprida, mas a simples menção dela, porque é uma mulher até que é lembrada lá nos Heróis da Fé, o nome dela é lembrada, né? E é interessante que ela é lembrada como, não só como Raabe, né? Mas chega a meretriz Raabe, né? Então algo bem curioso, que era uma prostituta, né? Que vivia na cidade de Jericó, né, lá no início do livro de Juízes, você pode verificar essa história, não me recordo qual capítulo que está ali agora. O livro de Josué. Josué, isso. Juízes é a outra pessoa ali que a gente vai falar depois. Né, que era uma mulher que vivia na cidade que seria conquistada pelo povo de Canaã. E ela ganha um destaque muito interessante porque ela reconhece, né, quem é o Deus, né, que está vindo contra ela ali, né, aquele povo. E quando vão 2 espias para aquela cidade para averiguar, né, a situação e o pessoal percebe que há 2 espias, para onde é que eles vão correr? Para Raabe. Não sei se eles correram propositalmente ou sem querer, querendo. Primeira casa que eles viram aberta, né, eles se fincaram. Mas o fato é que Acaso não foi, né? Acaso não foi, mas se eles tinham a intenção, eu não sei dizer. Acho que não, né? Provavelmente no desespero ali, né? Eles foram pegar ali a primeira nem pessoa. Nem imaginariam, né? Porque ao redor deles o povo todo era inimigo, né? Era exatamente, né? Nem imaginavam que iam encontrar talvez algum abrigo ali, né? Mas ela
né? Então ela se compromete a ajudar, né, os dois espias, contanto que... Isso é o que é interessante dessa mulher, por isso que a Bíblia lembra ela como uma mulher de fé. Porque ela não era do povo de Israel, ela era uma dos inimigos ali, mas ela cria e sabia que Deus tinha entregado aquela cidade ao povo de Israel, né? Isso que é interessante, a fé, né, que ela tinha quando ela olhou os dois espias e falou: olha, eu vou ajudar vocês porque, em outras palavras, né, porque eu creio que vocês vão vencer sobre essa cidade, porque eu creio que o Deus de vocês é tudo isso que vocês falam que são, né? Eles ouviram as histórias da trajetória. E ela fala assim, eu vou ajudar vocês, mas quando o Deus de vocês der essa cidade nas mãos, eu quero que você me poupe a mim e a minha família, né? Então, assim, ela tinha a fé que já estava acabado para eles, né? Exatamente. Então, tanto que ela é lembrada por essa fé, né? E essa mulher, então, quando realmente acontece, né? Ela ajuda os espios, esconde eles quando chegam os guardas, ajuda eles a fugir da cidade. E quando realmente chega a destruição, como prometido, eles vão lá e poupam ela e sua família, e ela passa a pertencer, né, ao povo de Israel, né? Então olha só que interessante, né? No momento mais talvez dramático onde os espias estavam ali, que se fossem pego seria uma grande tragédia, né? Ali talvez diminuiria totalmente o poder de fogo. Uma mulher, né? Deus providencia ali uma mulher do lugar onde menos se poderia se esperar, né? De um prostíbulo, que com uma fé que provavelmente, eu presumo, né, se ela já tinha essa fé porque ela já estava, de certa forma, aborrecida com essa vida que ela levava, né, provavelmente ela queria ter uma oportunidade de ter uma nova vida, mas isso não é que nem hoje, né, que é simplesmente decidir de um contexto cultural ali que praticamente às vezes ia até sem escolha, né. Mulheres eram vendidas muitas vezes para os donos e eles acabavam usando elas como mercadoria, né, então naturalmente ela tinha essa esperança de conseguir ter uma liberdade, de poder ter sua família, então talvez por essa fé provavelmente foi alimentada e ela creu, né, e foi recompensada, né? Ela realmente foi a única habitante salvo daquela cidade, como nós falamos algumas outras vezes, né? Que para Deus ter mandado a destruição é porque já tinha um nível de iniquidade muito, mas muito, muito alto mesmo, onde não tinha outra solução senão realmente destruir. E Deus achou graça na vida dela, né? E é um grande exemplo de ir contra a maré, né? Uma mulher que se desafiou, né, toda a lógica, né? Vocês olhassem, não, tá louco? Tu sendo uma prostituta vai confiar a tua vida a dois caras inimigos, tu acha que eles vão poupar, só vão se aproveitar de ti, né? Exato. Então, baita exemplo. É que os hebreus naquela época, eles tinham essa fama, né? Já tinham espalhado boatos sobre o povo hebreu que estava tentando invadir, tomar a terra prometida. Só que eu acho interessante sobre o exemplo de Raabe é justamente a existência do exemplo dela no contexto cultural que a gente tem do Oriente Médio, porque ela era uma mulher que naquela época era visto como um ser inferior, né? Ela era prostituta e era cananeia ainda por cima, né? Sim. Então ela tinha tudo para não se converter, né? Ela tinha tudo para continuar vivendo a vida dela, sendo um personagem mínimo, se aparecesse na Bíblia ainda, mas decidiu se converter ao judaísmo e ajudou os dois espiões lá dos hebreus. Então o exemplo dela é fascinante no contexto que a gente vê da história ali bíblica. Até porque para pertencer ao povo judeu, ao povo escolhido, não era simplesmente uma questão de escolha, né? Tinha todo, né, uma linhagem, tanto que não se podia nem se relacionar com mulheres de fora, tinha toda, né, uma simbologia ali, uma separação de Israel dos demais povos. E o povo de Canaã estava sendo destruído justamente porque a iniquidade sacrificavam crianças. Bom, tudo que você pode imaginar de mais absurdo que um ser humano podia fazer, aqueles povos, inclusive Canaã, fazia, e ela fazia parte desse povo. Então, simplesmente ela pega e se volta para Deus, né, reconhecendo que o único Deus era o Deus dos povos hebreu, e acaba querendo dizer, olha, eu quero entrar nessa vida de vocês. E ali em Josué, capítulo 6, versículo 22, vai dizer assim: então Josué disse aos dois homens que espiaram a terra, né? Entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela, né? Aí depois vai dizer que Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado, né? Até o dia de hoje, no dia que foi escrito o livro, ela ainda vivia, né, no meio de Israel e passou a pertencer a esse povo. Então veja o exemplo de fé, né, de uma mulher que desafiou o seu próprio tempo para ganhar, né, essa salvação, e foi um grande papel importante para poupar aqueles espias, né? Talvez nenhum homem teve coragem de fazer isso, ela foi lá e os espias reconheceram isso.
Exato. E tem mais algumas curiosidades, né, sobre a vida de Raabe. Na verdade, a primeira é teologicamente falando, né, já que é o papo teológico, Sim. então tem que ter teologia, é que aí tem um exemplo de um caso que Deus realmente poderia perdoar, né, o povo cananeu se eles se arrependessem de coração, então tinha Pensei esperança. nisso agora, tava assim, bom. Pois é. O fato falando, eu tava pensando nisso aí. Pois é, Deus ofereceu a chance por muitos anos, inclusive na própria época de Josué, de Moisés, para o povo cananeu se arrepender e se voltar para Deus e abandonar esses costumes pagãos que eles tinham e se juntar ao povo de Israel. Só que eles não aceitaram, eles continuaram nos caminhos iníquos deles e então foram destruídos. Os céticos gostam de apontar, né? O Deus destruidor, o Deus genocida que gosta de matar. Sim. Só que Deus apresentou uma oportunidade. Deu tempo, inclusive, né? Deu tempo, Muito deu muito tempo, né? tempo. Deu anos, talvez séculos, né, para o povo cananeu se arrepender. Eles se recusaram e, portanto, para proteger o povo de Israel dos pecados dos cananeus, dos povos pagãos, eles tiveram que morrer. Pois é, e a prova é que essa mulher não morreu porque ela reconheceu a Deus. Talvez a única habitante ali que reconheceu, e não só reconheceu, ela teve uma fé de vamos entrar, viajar, né? Quanto risco ela correu. Imagina os guardas na casa dela. Se os guardas desconfiam que os dois estão escondidos lá, né? Ela não seria só morta, talvez seria torturada, abusada, a família dela toda, ela colocou em risco toda a família, né? Pra proteger aqueles dois homens que ela nunca viu na vida, né? De um povo que sabia que veio para destruir ela, né? A terra dela, e ela tem a fé de crer, não, esse é o Deus que vai reinar sobre essa terra e eu vou aceitar que ele realmente é o Deus e pedir a salvação para ele, né? Clamar. Então veja, né, a fé. Exato. E historicamente falando, a existência dela é bem provável porque justamente o povo hebreu ele era muito, digamos assim, patriarcal, entre aspas, né? Eles tinham essa visão de que o homem, né, é o líder, o chefe da família e tudo mais. Então, para a existência de uma mulher cananeia e prostituta na Bíblia, como um exemplo de fé, é um pouco... Sim, tu imagina isso, o livro de Hebreus ali, 60, 50 anos depois de Cristo, escrever, tu mandar uma carta para uma comunidade e tu citar que uma mulher que foi prostituta é um exemplo de fé. Isso é totalmente né, contracultural ali da época, mas para mostrar realmente que foi uma mulher que teve um papel importante na história do povo judeu, né? Exatamente. E tem uma segunda curiosidade sobre Raabe, né? É que ela tem, na verdade, ela é uma antecedente, né? Ela é uma antecessora, uma ancestral do rei Davi e, consequentemente, não só do rei Davi, como do próprio Jesus Cristo. Por isso mesmo, o papel dela foi tão importante que ela entrou na linhagem, né? No caso da ascendência, né? O qual o seu descendente seria o próprio Jesus, né? Então Jesus descende ali, né? De Raabe e esqueci o nome do Salmon, que seria o esposo dela, né? Então provavelmente era um guerreiro de Israel que até quando fizeram a novela Josué fizeram uma adaptação ali como se a Terra Prometida como se fosse um dos próprios espias, né? Que acabou ficando com ela, né? Mas não sabemos isso, né? Sabemos que era Salmon. A história de como ela se converteu na Terra Prometida é bem interessante, né? O irmão dela ia ser sacrificado para os deuses cananeus e ela se desiludiu com o paganismo e clamou aos deuses hebreus, né? Fizeram uma adaptação bem legal, que é tipo, aquela adaptação que a gente não sabe como foi, mas poderia ter sido assim, né? Não foi algo absurdo que eles criaram ali, criaram um contexto que poderia, não seria absurdo se tivesse acontecido, né? A Bíblia não relata, né? Mas é completamente possível. Que às vezes a Bíblia não relata, mas os caras inventam umas viagens que não tem como ter, né? Então fizeram uma boa adaptação ali, né? E sobre a questão de linhagem, de genealogia, né? É muito raro, eu posso estar falando besteira aqui, espero que não esteja, mas eu já ouvi isso, que é muito raro uma mulher aparecer na genealogia hebraica, porque justamente por esse status que a mulher tinha, né? Então a Raabe não só apareceu na linhagem do rei Davi, né? Como ela também é citada como exemplo de fé. Então a história de Raabe é impressionante. Exatamente. E ela vai dar, né? Ela vai ser, digamos assim, a sua descendência, né? Um dos seus filhos ali, das suas gerações futuras, vai ser um tal de homem chamado Boaz, que será o vô de Davi, né, que se casará com Ruth, que é uma das personagens que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Então, Raabe ali, de certa forma, né, a gente não sabe exatamente quantas gerações deu até Raabe, mas da sua descendência ali, ela acaba, né, gerando ali o esposo de Ruth, que é uma outra mulher muito conhecida na Bíblia, que tem, né,
o segundo livro da Bíblia que tem o nome de uma mulher, né? Então, é bem interessante essa história de Ruth, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas seguindo a ordem aqui, né? Nós vamos falar antes de Débora, né? Que está ali entre Raabe e Ruth. Antes disso tem o nome Débora, né? Que alguns conhecem, nome bem comum. Que se Raabe desafia um pouco a cultura da época, Débora, então, desafia o dobro ainda do que aconteceu com Débora, né? E Débora está ali em Juízes 4. No capítulo 4 de Juízes, você vai ver a história de Débora, né? Que os livros de Juízes, fazendo um rápido contexto, né? Foi um período onde Israel não tinha rei. Eles já tinham tomado posse na maior parte, pelo menos, da terra ali de Canaã, da terra prometida, onde é o atual Israel. Mas ainda tinha vários povos ali que ainda não tinham sido derrotados, que estavam ainda, né, incomodando. Então, como Israel não tinha rei, a Bíblia fala, e Juízes repete muito esse termo, né? E cada um fazia o que achava que tinha que fazer, né? Era cada um seguindo o seu próprio coração. Era um gráfico de oscilômetro, né? Era uma montanha-russa, foi um período, né? Porque momentos Israel tinha um bom líder, estava íntimo de Deus, né? As coisas davam certo, de repente o povo de Israel se desviava, ia tudo por água abaixo, os povos começavam a oprimir, e foi nessa oscilação, e entre essas juízes que surgiam, que Deus levantava para julgar, para mostrar, dar as direções, né? E eram geralmente os caras que vinham para dar uma consertada no que Israel estava fazendo de errado. Geralmente, né? E geralmente, quando o povo começou a fazer o que era mal, daí Deus vinha lá, oprimia o povo. Um ciclo, né? Era um ciclo, né? Aí eles se arrependiam, Deus levantava um homem para ir. Só que aí Deus levantou uma mulher, né? Que era Débora, que a Bíblia dizia que ela ficava debaixo de uma árvore e ali ela julgava as causas que vinham. E tu imagina, gente, né? Isso, né? Há mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos por essa volta, né? Num período, como o Patrick falou, que é uma cultura patriarcal, né? Uma mulher estava decidindo, né, o que era certo e o que era errado diante do povo de Israel. Então, veja, né, a proeminência que aquela mulher tomou. E aí vem um caso muito interessante, porque daí ali no contexto, não tem como entrar detalhe por detalhe, mas resumidamente a história, né? Tinha uma nação ali que estava querendo, né, ferir Israel, estava indo contra Israel e era necessário guerrear. E tinha um homem chamado Baraque, né? Não é o Barack Obama. O outro Baraque, né? Que precisava, eram talvez um dos líderes guerreiros ali, e ele precisava montar. A Débora já tinha dito que, olha, Deus tinha mostrado que eles iam ganhar a guerra, então ele tinha que lutar, mas Baraque pega e diz, não, nós não vamos ir se você não ir conosco, né? Aí tu veja o drama, guerreiros, homens, machos, né? Morrendo de medo de ir sozinho, que a mulher vai junto, né? Olha o estágio, isso é muito louco, né? E ela fala, tudo bem. Eu até vou ler ali o versículo, diz, né? Juízes capítulo 4, versículo 8. Então Baraque disse a Débora, se você for comigo, irei, mas se você não for, eu não irei. E ela respondeu, certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará, né, a Sísera, que era o rei ali, o cara que precisava matar, nas mãos de uma mulher. Olha, ó. Pra te ver que o negócio era tão contracultural que o autor do juízo fez questão de mostrar, olha, né, o cara foi tão covarde, né, que Deus fez, ó, Deus vai entregar aquele rei na mão de uma mulher. E eu ouvi alguns falar, de certa forma, assim, se a gente pegar lá a criação, quando Deus criou o homem, a mulher, né, Deus tinha dado a direção, o governo ao homem, né, para cuidar da mulher, né? Ele seria o protetor, ele queria prover e cuidar da mulher. Depois da queda bagunçou tudo, né? A maldição entrou, aí, né, acabou bagunçando tudo, a mulher acabou ficando, de certa forma, até com uma punição, tendo essa visão mais rebaixada, né, como um instrumento, né, onde o desejo seria para o marido, como foi a maldição. Então aqui um parênteses aqui, né? Às vezes as pessoas colocam que a Bíblia é muito machista, exalta muito o homem, que a mulher, na própria Bíblia, às vezes ela é colocada como objeto. Gente, não era para ser assim. A criação de Deus foi homem e mulher às imagens e semelhança de Deus. O resultado da mulher ter sido oprimida, ter sido rebaixada, ter sido visto como objeto, é uma consequência do próprio pecado dela. É uma consequência do próprio ato de desobediência a Deus, né? Por parte de Eva, que representava as mulheres, essa submissão que a mulher acabou tomando, né? Então, o fato do caos da relação entre homem e mulher ter chegado naquele ponto, não é porque Deus estabeleceu assim, não. Era apenas uma consequência da queda que houve e que Jesus depois veio restaurar
essa igualdade, né, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas então o percurso correu, e nessa queda o homem tinha esse dever de cuidar da mulher, tinha esse dever, ou seja, era o homem que deveria estar ali dando a cara a tapa, guerreando, brigando, e não as mulheres estar ali. Mas um parênteses aí, Michael, já que tu falou dessa questão... parênteses dentro do parênteses agora. Um parênteses dentro do parênteses, já que tu falou dessa questão da Bíblia ser machista, vale a pena lembrar de que ela era justamente não só contracultural por colocar uma mulher como juíza, né, contar a história de uma mulher como juíza, como também a Bíblia, a religião judaica, quando a gente vai ler, né, pelo menos, a religião judaico-cristã, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, ela defende muito as mulheres, né, ela é extremamente a favor das mulheres. Por exemplo, a pena de estupro no Antigo Testamento era a morte, era a pena de morte, né, completamente. Né? Então as mulheres, elas eram protegidas sob a lei e não rebaixadas. Isso, como o Michael falou, foi uma consequência do pecado, né, e do pecado dos judeus, né, e dos povos, justamente também do pecado de Eva, que foi a consequência da desobediência. Mas aí tá falando, podem alguns falar, né, mas então é culpa da mulher, dela ter sido rebaixada e tudo mais. Olha, os homens também têm culpa de várias coisas, é por isso que a gente sofre. E é argumentável que os homens ainda fizeram pior e tiveram consequências ainda piores. Que a gente falou, quando a gente falou do pecar, né? Quando o homem e a mulher desobedecerem, independente de quem foi a culpa primeiro, quem a ofereceu, né? Cada um teve a sua responsabilidade. Deus não foi lá dizer, não, mas não. Cada um teve a sua ponta. O homem foi culpado por talvez não ter dado ouvidos à mulher, né? Por não ter usado ali a sua sabedoria de saber que não era para comer, mas não isentou a culpa da mulher, que acabou dando ouvido à serpente, que não isentou a culpa da serpente de ter tentado enganar a mulher. Cada um recebeu a sua devida punição, né? A devida punição não, mas acabou gerando a consequência. Deus falou, né, que haveria problema se comesse, por isso não era para comer, né? E aí, naquele pecado, desestruturou toda a ordem que Deus tinha criado ali, né? E aí o processo, toda a história é para Deus justamente tentar restabelecer essa ordem novamente através da redenção, mas, né, foi uma consequência, assim como o homem acabou tendo que suar para trabalhar e não dá nada, né? A terra acabou tendo uma destabilização, a mulher acabou tendo as dores de parto e a Bíblia fala, né, seu desejo será para o seu marido, né? Ou seja, agora você vai acabar estando na mão de um homem e o problema não é estar na mão de um homem, o problema é que estar na mão de um homem caído, ou seja, que não iria cuidar dela com o devido, né, atenção. Mas nesse caso, alguns usam, eu até concordo que nesse caso, quando Deus pega e levanta uma mulher ali no meio dessa geração de homens, de certa forma é um modo de envergonhar os homens. Dizer assim, olha só, o que vocês deveriam estar fazendo, uma mulher precisou se levantar, que não era a obrigação de Débora fazer isso. A mulher não tinha essa obrigação de guerrear, de sair à luta. E Deus fala, eu vou levantar uma mulher, porque como assim, como vocês são um bando de frouxo, né? Então eu vou levantar uma mulher para mostrar que eu uso até mesmo uma mulher para agir. E Débora foi essa mulher que foi a profetisa. E também não só Débora, né? Eu, lendo o texto, eu fui ver que a outra mulher que foi quem matou realmente foi Jael, né? Foi uma mulher que fez uma arapuca muito inteligente, ela, né? O guerreiro lá que estava caçando fugiu e achou que podia confiar nela ali, né? Ela deixou, não, entra aí, vem, se esconde aí, pode deixar que eu vou te proteger. E quando ele estava dormindo, ela pegou uma estaca e matou. E depois, no capítulo 5, a Débora elabora um cântico ali, né? Que lá no versículo 24 ela vai dizer que a mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Éber, o queneu. Que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Císera pediu água e ela lhe deu leite. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou o estaque. Com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores, golpeou Císera e rachou-lhe a cabeça. No cântico ela dizendo, olha, né, que seja honrada e louvada essa mulher Jael pela sua coragem e bravura, e se cumprindo o que ela disse para Baraque, olha, você vai ser com sucesso nessa guerra, mas aí o mérito não vai ser teu. A honra vai ser dada a uma mulher, né? E Deus mostrou, olha, eu uso mulheres e levanto em minha mão, uso mulheres para até mesmo no meio da guerra. Se o homem não tem coragem de pegar e matar o cara lá que deveria matar, não faz mal, eu vou levantar uma mulher para vocês, né, serem envergonhados. E Deus usou essas duas mulheres, né, na verdade, para cumprir esse propósito numa época bem conturbada ali do povo de Israel.
É isso aí, né? E como eu falei anteriormente com o exemplo de Raabe, né? É bem provável que também Débora tenha existido realmente por conta dessa história ser contracultural, ser totalmente contra a sociedade patriarcal que existia ali naquela época no Oriente Médio. Então é bem provável que Débora tenha sido sim uma personagem real e que tenha sido de fato uma juíza. Isso aí, até por justamente essa ênfase ali do texto, né, de mostrar a mulher, ó, a honra vai ser uma mulher, né, como o autor tá escrevendo uma coisa que pra sua época ele tá dizendo assim, ó, não é meio normal isso acontecer, né, pra te ver assim que foi um caso meio atípico ali, extraordinário, porque de um período que não havia homem, talvez sábio pra julgar Israel, e Deus levanta a mulher, né, ele deixa bem claro essa atipicidade no texto. Exato, e o que torna ainda mais provável que ela tenha existido é o fato de ela ter sido uma boa juíza. Né? Porque a gente tem vários exemplos de juízes homens que eram ruins, eram maus, né? Como, por exemplo, a gente estava falando na GF, né? O próprio caso de Sansão, né? A história de Sansão e Dalila, acho que a maioria conhece, né? Dos cabelos que davam força a Sansão e tudo mais. E Sansão foi um mau juiz, né? Pelas decisões que ele tomou. No fim, cumpriu o propósito que ele foi levantado. Mas a um preço meio custoso. Mas a um preço meio custoso, exatamente. Então nós temos exemplos de juízes maus no livro de Juízes, obviamente. E Débora não está entre eles. Débora foi uma boa juíza. Exatamente, né? Antes de continuar para o próximo, deixar um abraço aqui para Natália, que está ouvindo aqui o nosso programa, né? Ela deixou um recadinho, a Natália que fez o programa Saúde, Bem-Estar e Vida Feminina, antes aqui contando a história do origem do Dia Internacional das Mulheres, né? Ela vai lá, feliz Dias das Mulheres para todas as ouvintes, que Deus abençoe cada uma, né? Programa top, aprendemos muito com essas mulheres da Bíblia, não na fé, na sabedoria e como guerreiras e líderes, né? Então um abraço pra Nath, minha esposa, pra quem não sabe, hein? Um beijo, amor, que tá aqui fora, né? Escutando o programa. A Gisela também colocou ali parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, que possamos aprender com as mulheres que a Bíblia relata. E a Gabriela também mandou ali uma menininha ali, né? Mandando o seu abraço pra nós, né? Namorado do Guilherme, que está ali fazendo outras atividades ali fora, hoje não está participando aqui conosco, né? Ele se deu folga, né? Se deu folga hoje, né? Mas então falamos aí de Raabe, Débora, e agora vamos falar de uma talvez as mais conhecidas personagens da Bíblia, justamente por levar o livro o seu nome, que é Ruth, né? Um exemplo de mulher também. Agora, antes a primeira foi um exemplo de coragem, né? De ir contra o seu povo e depositar fé, né? Em meio à perseguição. A segunda foi um exemplo de guerreira, líder, né? Que julgava e organizava a tribo de Israel. E agora talvez a terceira, se poderíamos dizer, é um exemplo de lealdade e amor, né? De fidelidade, né? A tudo ali, né? E quem é Ruth, Patrick? Aí? Fala um pouquinho de Ruth aí. Leu Ruth, Patrick? Já li Ruth. Na verdade, eu não... Bem, digamos que eu não tenha lido Ruth, mas eu já ouvi muita história de Ruth justamente por conta dos desenhos bíblicos que sempre passavam na TV e eu ficava olhando e sempre aparecia a história de Ruth lá vez que outra. Então eu sou bem familiarizado com a história de Ruth. E Ruth ela tem uma história interessante. Em certos aspectos ela é bem parecida com Raabe, né? Porque ela não era prostituta. Ela não era prostituta, mas ela era moabita. Exatamente, ela era cananeia. Povo pagão. Né? Exato. E o relato da história dela começa quando um homem chamado Elimelec, Elimelec migra para o reino de Moab junto com a sua esposa, Noemi, né? E com seus 2 filhos, Malom e Quilion. E após a morte de Elimelec, eles se casaram com mulheres moabitas, né? Chamadas Ruth e Orpa, né? E então, os 2 filhos, depois de um tempo, os 2 filhos desse homem morreram, né? E Noemi ficou desamparada. Ela não tinha mais filhos, não tinha mais marido. E então ela resolveu voltar para Israel. Ela resolveu voltar para Israel, né? Uma das noras dela, né, Orpa, ela decidiu ficar em Moab, ficar na terra dela, mas Ruth decidiu ir com Noemi. Decidiu ir com Noemi pro reino de Israel. E então se desenrola toda uma narrativa ali que Ruth ela encontra com um homem chamado Boaz, né, que a gente mencionou antes como sendo descendente de Raabe e de Salmão. É esse Boaz aí. E Boaz, que também era da família do marido de Noemi, o Elimelec, ele se interessou por Ruth, né? E depois de um tempo, Boaz acabou se casando com Ruth
E, de acordo com a genealogia ali, né, Obed foi descendente de Ruth e de Boaz, ou seja, mais uma mulher gentia dentro da genealogia real, poderíamos dizer assim, da né? genealogia real do rei Davi e de Jesus. E é interessante ali, por isso que a gente fala da fidelidade, né, dessa conversão de Ruth, porque eram duas, né, que falou, né, Ruth e Orpa. Uhum. E ali no capítulo 1 de Ruth, ali no versículo 13, 12, ali, 12, 13, quando Noemi diz, olha, eu não tenho como dar filho para você, né, lembrando que era um costume de quando os esposos morriam, né, então geralmente se casavam com os cunhados, né, para dar a descendência, né, da cultura, e eles, olha, não tem como dar outros filhos para vocês se casarem, né? Vocês precisam ir embora e acharem homens para poder cuidar de vocês, né, e tudo mais. E as duas não queriam ir no primeiro momento, depois ela novamente insiste, Orfa então, né, chora, então Orfa pega, né, diz, vá para as suas terras, né, e a Orpa, ela vai, né, e aí no versículo 15 diz, então Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você com ela, ou seja, a sua cunhada voltou para a sua terra, para o seu modo de viver. E aí, olha só a coisa bonita, né, que Ruth fala, não insista para que eu deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. Onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Né? Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Né? Então, aí diz, né, que o Senhor me castigue se outra coisa não seja a morte me separar de você. Né? Olha a fidelidade dela, né? O relacionamento de nora com sogra, né? Então ela se nega a voltar para o seu povo e diz, olha, agora o seu povo é o meu povo e o seu Deus é meu Deus. Então eu acho que talvez nessa declaração de fé que ela tem, né, de dizer, olha, agora eu quero ser parte do seu povo, eu não quero mais os meus deuses, eu não quero mais a minha antiga vida, eu quero agora fazer parte dessa nova nação, desse novo projeto de Deus. Talvez por isso mesmo Deus a escolhe, né, para ser fazer parte digamos assim, ali a avó de Davi, né? A bisavó de Davi, né, seria, né, porque ela gerou Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Que com a genealogia bíblica a gente tem essa questão, né, não sabe exatamente se é só uma... Se é direto ou se é descendente mesmo. Mas ela é talvez uma das tataravó, bisavó aí de Davi, né, então olha o papel importante que ela acabou recebendo. E é interessante como ela conquista o próprio Boaz, né, que era, né, porque ela demonstra ali uma serviçal, né, ela se oferece a Noemi, olha, deixa que eu vou lá fora colher os trigos, né, nos lagares, e ela vai lá e Boaz, de certa forma, se admira de como ela é bem prestativa, trabalhadora, né, ela percebe que ela é diferente das outras, e ela disse que, olha, sua fama se espalha de tão virtuosa que você é. Ou seja, as pessoas que conheciam ela, né, já a testemunhavam como uma mulher virtuosa, né, Moabita, né, imagina só, né, uma pessoa de fora, olha, essa mulher é uma mulher exemplo, que ela cuida da sua sogra como ninguém, como se fosse sua mãe. Então ela demonstra e Boaz se sente ali, né, cativado pela essa, né, e é interessante que, imagina um outro parênteses aqui, né, que hoje no namoro, né, e tem muitas mensagens sobre namoro que usam muito a história de Ruth, né, para questão de namoro, que nos tempos passados não era muito analisado, se a pessoa era bonitinha, se o sonho era o mesmo que o meu. Os casamentos eram muito mais assim por justamente isso, não, eu vou cuidar dela, né, porque isso foi a preocupação dele, né, porque tinha toda uma questão cultural, não tem como entrar nos detalhes, né, de ser resgatado, de como eles não tinham uma terra, precisavam que alguém, né, se casasse com ela para poder cuidar, e tinha essa preocupação, e Boaz olha para ela e percebe, poxa, né, não no sentido de sexual, né, não, porque ela é bonita, porque eu quero ter ela para mim, não, mas no cuidar, eu quero cuidar dessa mulher porque ela merece um cuidado, ela merece ser protegida, né? E Boaz se sente atraído por isso em Noemi, em Ruth, né? E não só isso, né? Tem o contexto também, né? De que ele era da família do marido de Noemi, ele né? era da família, né? E no contexto judaico, era bem comum, né? Se não me engano, também está na lei, que a mulher de um falecido deveria se casar, né? Com um parente dele, já que se os dois não geraram filhos, né? E como Ruth e o marido dela não geraram filhos, ela acabou digamos que se uniu o útil ao agradável, né? Ele respeitando a lei, se permitia um outro parente mais próximo dela,
E então Boaz pega e diz, não, tem um parente mais próximo de mim, eu vou deixar a opção primeiro para ele, se ele quer. Só que daí era uma questão de... É difícil explicar ali, mas né, ele pegava a terra daquela família, né? Porque geralmente as terras eram de propriedade do homem, né? Então, do clã ali, da tribo, né? Então ele resgatava a terra da família, que era do falecido, pegava, só que não era só terra, tinha que pegar a viúva junto. E o parente mais próximo não quis pegar a viúva, né? Então ele diz, não, eu não quero, então eu deixo para você essa opção, né? E negocio, então Boaz, né, na recusa do primeiro parente mais próximo, faz o resgate, que é o termo que eles usavam, né? De trazer aquela terra novamente para cuidar e junto com a viúva trazer novamente ali, no caso pegou Ruth ali como esposa, né? Se casaram justamente por ver essa mulher virtuosa que era Ruth, né? Que não era nenhuma israelita, era alguém de fora, mas que agia como se fosse uma israelita, né? Ela não era de sangue israelita, mas tinha um coração e agia como se assim fosse, ela né? se integrou ao povo de Israel, se integrou ao né? povo, Assim não como de Raabe. sangue, mas como, exatamente, como Raabe, mas se portou, né? E isso já começa a demonstrar como o que Deus, mais do que pertencer a uma tribo, de se clamar porque eu pertenço, Deus quer atitudes, né? Que demonstre que realmente pertence a Ele, né? Ou qualquer uma que não conhecesse de onde é que ela iria dizer que ela era uma israelita, né? Mas ela não era, mas ela se comportou. Então, é um exemplo de mulher e sua fidelidade com a sogra, né? A gente percebe na história ali a preocupação dela de cuidar, né? Porque ela não teria quem cuidasse dela, né? De cuidar, de estar com ela. Olha, só a morte vai me separar de ti. Eu vou contigo, não vou te abandonar. Então, né? Essa lealdade chama muito atenção na história de Ruth. Tanto que quando ela tem o filho, né? Quem na verdade vai cuidar do filho vai ser a própria Noemi, né? E a Bíblia fala tipo como se ela tivesse o adotado e todo mundo se alegrava porque como Noemi tinha perdido os filhos e era de idade, naquela época a mulher não tinha sustento próprio, né? Dependia de um homem ali para ajudar, geralmente os filhos. Então, de certa forma, a Ruth dá o filho dela e esse filho é quem vai cuidar. E todo mundo no termo final de Ruth vai dizer, né, que bem-aventurado Noemi, que a qual sua nora teve um filho e agora ela terá quem cuide na sua velhice, né? Então, provavelmente o Obed é o cara que vai cuidar de Noemi até a morte. Então é muito linda essa história assim de lealdade, né? Como o que é uma mulher virtuosa, como uma mulher quando ela se porta de forma virtuosa, de grande cara, como ela impacta o seu arredor, ela muda, né, todo o aspecto, né? Essas três mulheres elas mudaram totalmente a circunstância que a cercavam, né? É isso aí, eu acho que da história de Ruth é isso aí mesmo, não é, Michael? Exatamente, né? Uma história, se você quiser ler ela com calma, você pode ler lá são 4 capítulos de Ruth, né? Deixa eu ver, são 4 isso. São 4 capítulos aqui de Ruth, uma história bem curtinha, mas que você vai poder ver justamente isso que a gente falou, né? A lealdade, o amor, né? A virtude que ela tinha, né? E como ela alterou ali, né? Ela impactou, né? E dava um bom testemunho, uma grande mulher aí que vale como exemplo, né? Para todos nós, né? Inclusive homens, né? Para que Boaz, né? Tinha preocupação porque era comum mulheres serem molestadas na época. Então Boaz quis que ela ficasse junto ali para justamente ela não correr esse risco, né? Aí você percebe, né? Que o problema não está no homem cuidar da mulher ou ser maior que a mulher, mas o problema é quando um homem decaído, depravado faz isso. Quando o homem justo, íntegro, tem uma mulher debaixo de si, ele vai a proteger, cuidar como Boaz fez, né? Se preocupou em cuidar dela, para ninguém a molestasse. Então essa é a diferença, né? Não é a questão de... por isso que é importante, né? Infelizmente, nesse dia muitas vezes tem muitas mulheres mais, né? Fanáticos, né, que acabam transformando o dia como se fosse uma competição, né, que a mulher é melhor que o homem. Não, né, o homem e a mulher foram criadas à imagem de Deus e na queda, né, cabe um homem santo, justo, íntegro, regenerado, ele vai amar a mulher, né, vai cuidar dela, vai dar a oportunidade para ela crescer, né, e uma mulher também, quando é justa, íntegra, ela vai, né, contribuir para o crescimento do lar, para o crescimento da sua sociedade, né, para impactar aqueles que estão ao seu redor. Exato. Tem um termo específico para essa questão de mulher fanática que tu mencionou, mas é melhor a gente deixa quieto, né? Vamos né? Estragar o Enfim, dia delas. A questão é que o exemplo de Ruth serve para as mulheres justamente como isso, né? De fidelidade, mas para os homens também de fidelidade, né? Para um casamento, por exemplo, o homem tem que ser fiel à sua esposa. Isso. Né? Lealdade, Então, amor. Lealdade, amor, exatamente. Não pensar somente assim, né? Porque ela, de certa forma, ela abriu mão de muita coisa ao sair com Noemi, né? Ela abriu mão de talvez... Porque ela não sabia que ela ia se casar com o Boaz, né? Ela se propôs a ficar praticamente viúva até a morte. Essa era a preposição dela, né? Então, assim, ela não se preocupou em olhar só para si, né? E a gente percebe que grandes pessoas na Bíblia, tanto mulheres como homens, que tiveram grande impacto,
foram aquelas que não olharam apenas para o que ela ganhava com isso, mas se preocuparam em doar-se em prol de outra pessoa, né? E Ruth foi uma que praticamente abriu mão de toda, né, talvez os seus sonhos da sua época para estar com a sua sogra, sem obrigação nenhuma. Não havia na lei nada, ela era livre para ser, ela não estaria cometendo nada de errado se ela tivesse seguido o seu caminho. Mas ela optou, e isso é o mais legal, quando não se age debaixo de uma lei, por um legalismo, por uma obrigação, mas de coração realmente se faz algo talvez que nem esse pedido foi, né? Exatamente. Então é bem interessante aí mais uma história de uma mulher gentia que acabou se integrando ao povo judeu, né, se convertendo ao judaísmo e fazendo parte da genealogia do rei Davi e de Jesus Cristo. Exatamente, né? E outra mulher também que vale a pena um breve comentário aqui, né, é Ana, né, também bem conhecida pela sua talvez persistência em oração, né? Tem toda uma história, contexto cultural também para se entender a história dela e a importância, mas resumidamente ela não podia ter filhos. E ela clama muito, né, por um filho, porque naquela época era o que dava praticamente dignidade a uma mulher, né, era poder gerar um filho, né. Então dentro disso aí ela se sentia muito infeliz e clamou muito na sua persistência de oração, né, não se importando com o que os sacerdotes iam, chamando ela de louca, né, de bêbada, né, ela permaneceu em oração e realmente Deus a agraciou com um filho, o qual ela prometeu que serviria a ele, né, e foi o último juiz, Samuel, né. Foi o último juiz antes de entrar. Foi juiz ou foi profeta? O Samuel ele é considerado como um juiz, embora não está no livro, ele é considerado o último dos juízes, mas também acabou exercendo um papel de profeta, né? É que Samuel apareceu aconselhando também o próprio rei Isso, Saul. por isso que quando o povo de Israel vai pedir para Samuel um rei, porque justamente os filhos deles, que logicamente poderiam ser novos juízes, eles tinham se desviado e falaram, nós queremos agora um rei. Mas Samuel julgava o povo, né? Ele que fazia o papel de juiz, mas também a gente percebe uma visão mais profética de Samuel, né? Principalmente depois que o rei é estabelecido, há um reinado, ele acaba saindo da função de juiz. E ele não é o primeiro, né? Porque, de acordo com o relato bíblico, Débora também era profetisa. Também é determinada como profetisa, né? E juíza, né? Mas quando lemos a história de Samuel, geralmente vem mais como o profeta Samuel, mas é o último dos juízes, na verdade, né? Então e foi o fruto dessa oração de Ana, né? Então a Ana geralmente é o exemplo, né, da mulher persistente que ora, né, que intercede, e isso é um grande exemplo para nós os homens, que muitas vezes em cultos de orações, geralmente aquelas que são mais persistentes em orações, que mais clamam pela família, geralmente são mulheres muito mais insistentes em orações, né, e às vezes os homens são um pouco mais relaxados, digamos assim, na oração. E geralmente as mulheres são as que têm mais esse papel. Geralmente quando um filho volta para a igreja, quem é que está lá orando anos e anos intercedendo? É a mãe, né? Quem é que está lá sustentando a família em oração? É a mãe, é a mulher, né? Então, né? E às vezes é o esteio da casa. Muitas vezes num casamento a mulher falece, o homem muitas vezes desmancha, se desmorona, porque não consegue mais, né, se plumar. São várias histórias. Por quê? Porque era totalmente a mulher que dava todo o aporte espiritual, tudo mais, né? Então é muito importante, né, um exemplo das mulheres, um exemplo para os homens, né, também terem, né, buscarem essa intimidade com Deus, de ter esse aporte espiritual, porque às vezes tem mulheres que levam a família nas costas em oração, intercessão, porque às vezes o homem não se ajuda. Exato. Né? E na verdade isso não seria o ideal, né? Por mais que seja um direito da mulher, né? O homem, ele tem essa obrigação. Por exemplo, eu estava conversando com meu pai esses tempos, eu estava dizendo para ele, a questão do trabalho da mulher, da mulher poder trabalhar não é uma obrigação, mas é um direito, porque a obrigação de sustentar Exatamente. a casa, de ser o sustento, a base da casa, é o homem. Né? A mulher, interessante. O trabalho da mulher é um direito que ela tem de trabalhar. O do homem é uma obrigação de provisão que ele tem que ter, né? Exato. Então, aí que vem essa questão, né? Se a mulher tem o direito, porque tem o direito de trabalhar. Se ela disser assim, não, eu quero cuidar do lar, é direito dela cuidar do lar, porque é o homem que tem que fazer esse papel, né? Agora, se ela acha que tem condições de trabalhar e quer essa profissão, é um direito que ela tem. Exato. Mas, né, ela não é necessário ela fazer isso, mas se ela quer, ela tem o direito de fazer, né? Mas muitas vezes o homem deixa tudo na carga da mulher, então ela acaba exercendo um direito de trabalhar, de ver ela acaba tendo uma sobrecarga, não do trabalho, mas de acabar de ter que sustentar a casa. Claro, a gente não tá falando de momentos temporários, onde o homem fica desempregado, não é essa a questão. Mas, tipo, surgiu um caso muito que rolou na internet, né? Num caso, acho que foi na Rússia, que foi que a mulher, com uma foto com a mulher com uma criança dentro, em cima da bicicleta, com aquelas mochilas de entregador, né? Trabalhando. E foram perguntar pra ela, disse que o marido dela ficava em casa jogando videogame o dia inteiro. Né? Então, esse é o tipo retrato de uma inversão de papel. Ela não estava exercendo um direito de trabalhar.
ela se viu obrigada porque o cara que estava com ela não queria nada com nada na vida, né? Então, imagina, sair, nem para cuidar do filho servia, né? Porque ela tinha que levar o filho junto, né? Então, esse é o que a gente fala, né? Mulheres, muitas vezes, homens que sobrecarregam as mulheres com fardos que não eram elas que deveriam estar carregando, né? Mas, claro, quando o homem faz esse papel e a mulher pode ter o direito de trabalhar de forma livre, e se um dia a cabeça encher o saco e dizer, não quero mais, saber que o homem está lá para sustentar e carregar esse fardo, né? E as mulheres têm muito a contribuir na sua visão, né? Eu no exemplo aqui prático aqui, né, desse papel da mulher no trabalho, assim, da visão que ela tem, né? Na agência que eu trabalhava sempre tive coordenadores, né? E pela primeira vez agora ia vir uma coordenadora. E como a maioria das minhas colegas são mulheres, né? Me tremeu as bases muitas vezes, pensava, e agora mais uma mulher coordenando, como é que é? E quando ela chegou ali, a perspectiva que ela trouxe da agência que precisava ter mudado, eu falei, só uma mulher pra poder enxergar isso, porque nós não enxergar, né? Não, mas isso aqui não dá, só que feio, tá? E foi lá, arrumou o ambiente de trabalho. Não, você precisa de um ambiente mais organizado. Então, assim, tem coisa que só uma visão feminina vai trazer no ambiente. Por isso o papel é importante delas de trazer, porque o homem às vezes vai tudo atravessado, bagunçado e acha que não, o negócio é trabalhar. Exato. E a mulher tem que arrumar tudo. O papel, né, que Deus deu no Gênesis e de novo no Novo Testamento, né, para as mulheres, que é o de apoio, né? Ela exatamente. É o apoio, né, à família e ao marido. Isso não é de modo algum machista, porque é realmente o que a gente vê que a maioria das mulheres estão dispostas a fazer, né? De ser um apoio. É o papel delas e também a vocação que elas têm muitas vezes. Até porque uma mulher que estiver escutando e discordar, me corrija se minha percepção estiver errada, mas eu acho que uma mulher, qualquer uma que seja, por mais que ela goste de ter a sua independência, de poder cuidar, ela nunca se sentiria, eu acho, feliz em uma relação ter que estar tomando as decisões e a rédea de toda a família. Eu acho que nenhuma mulher tem o prazer de estar nesse cargo de, poxa, eu que tenho que decidir se eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquele outro, o cara não se pede. Eu acho que nenhuma mulher se sente prazerosa nisso, ela não consegue se sentir realizada. Me corrijam se uma mulher acha que gostaria. Né? Eu acho que é estressante estar num relacionamento, numa família onde ela tudo parte dela, tudo depende dela, né? Eu acho que, porque justamente o papel do homem, ela vem como um apoio, né? De muitas vezes de iluminar, não, pensa com calma, será que é isso? Né? Por isso que Deus criou, né? Eu vou criar uma auxiliadora, né? Alguém que vai, né, ajudar você na missão com uma outra visão, perspectiva. Por isso que homem e mulher são diferentes. Não adianta a gente querer competir quem é melhor, quem é pior. A gente brinca, né? A mulher é assim, porque sem mulher. Mas vamos analisar, né, seriamente a questão, né? Ambos se complementam, né? Quando uma mulher genuína cristã se junta com um homem genuíno cristão, só tem a crescer. Porque é um casamento semi-perfeito. É um casamento só não é perfeito, nós estamos 100% redimidos, mas traz assim, ó, né, traz o que deveria ter sido a criação, né, o apoio da mulher. Então, quando a mulher usa sua sabedoria, seu discernimento, todos os seus talentos natos que só ela tem, né, junto com o homem, né, grandes coisas acontecem, né? E Deus dotou a mulher de capacidade que só elas terão. O homem pode tentar fazer igual, não consegue. Só ela consegue fazer isso. E vice-versa, né? Acontece de ambos os modos, para ambos os papéis, que foram dados especificamente por Deus para sustentar e apoiar uma família, né? E a biologia comprova isso, porque de fato a gente vê na área da educação, por exemplo, do ensino, a maioria dos professores são mulheres. Tem né? muito mais Sim, da medicina, por exemplo, a maioria das enfermeiras são mulheres, né? Tanto que são enfermeiras, né? A gente não usa tanto o termo enfermeiras. Então é algo biológico da mulher, é uma vocação que ela tem, não só um direito, como também um papel que foi designado por Deus para ela ser um apoio. Esse cuidado, esse instinto maternal de cuidado, né, de amor, foi dado somente às mulheres, né? Por mais que tenha homem nessas profissões bons, se olhar em termos de a maioria, acaba sendo mulheres que acabam tendo essa paciência de querer. E aliás, falando em ensino, um parênteses aqui, eu já vi muitas pessoas comentarem que sente-se muito, já que o programa é Papo Teológico, né? Sente-se muita falta atualmente de mulheres teólogas, né? Assim, que se debrucem um pouco mais do estudo, né? Não sei se não é por vontade, se não é por espaço, né? Mas às vezes a gente sente falta, né? Que a gente vai ver grandes teólogos, são tudo homens, né? E falta às vezes de ver assim, poxa, mulheres que destrincham, que nos ensinem da Bíblia, né? Às vezes parece que falta Eu acho um que é pouco, mais algo de vocação, de interesse mesmo, que algo de espaço. Mas seria importante aí, né? tivesse assim, seria mulheres, interessante, né? Mulheres também nas rodas teológicas podendo dar, né, esses estudos profundos, não ficar só a cargos do homem, justamente tirar essas grandes lições e dar sua contribuição na sua visão feminina, né? Que às vezes a gente passa batido que a gente não enxerga, né? Nos detalhes, né? Que às vezes a gente enxerga os detalhes que a gente não vê, Pois é. Né? Então aí fica uma questão, e também é uma dica muito interessante para quem aí quer namorar e quer se casar, que é veja primeiro
como você está sendo apto a cumprir os papéis que estão descritos na Bíblia para você. Se você é um homem, ver se você tem a capacidade e tem o interesse de cumprir os papéis designados ali de sustentador, de líder, enfim, dos papéis que tem para o homem e a mulher também, né? De ser a apoiadora, e isso rende um programa muito interessante porque Os papéis sociais, você está comentando, fazendo os papéis sociais de cada um, né? Porque a Bíblia diz para a mulher se submeter ao marido, né? E isso poderia render um programa só falando disso, né? Que não é o que parece ser. Mas, enfim, a pessoa ela tem que observar primeiro se ela consegue cumprir esses papéis. Depois ela tem que procurar uma pessoa que consegue cumprir esses papéis também. E a Ana foi uma pessoa ali, né, que a gente, voltando a Ana ali, né, foi uma pessoa exemplo de oração e persistência, né, e que nós homens aí também precisamos aprender com essa mulher, como muitas mulheres são hoje, de orarem muito e sempre persistirem, né, clamando, intercedendo. Ainda no Antigo Testamento temos mais uma mulher para falar, né, Patrick, que é a outra que também que leva o seu nome no livro, né, que é Esther, né, essa é uma história bem mais longa, né, vocês vão ter que dar o horário estourando. Uma pincelada, porque bem essa longa, é bem longa. Bem resumidamente, né, Esther foi uma judia que estava agora num outro contexto, né, num país totalmente, né, que tinha sido dominado Israel, estava então fora de seu território, e ali, né, no contexto cultural, onde os reis escolhiam donzelas, né, virgens bonitas para compor o seu harém, né, Esther, né, que se chamava no seu nome hebraico Hadassah, né, ela é escolhida entre essas mulheres e vai parar no harém do rei lá para ver se ela vai ser mais escolhida como rainha. Então, e claro, né, vamos lembrar, né, olhando hoje isso é um absurdo, mas na época que elas viviam, para elas quase era um sonho, né, poxa, ser a rainha do rei, né, ali, poder estar lá no harém, imagina, num lugar que elas viviam dificuldade, muitas vezes, né, sem comida, né, só em tu tá no harém, nossa, já ganhou a vida, né, com perfumes, banhos lindos, né, então, de certa forma era algo que toda mulher talvez, não digo toda, mas acho que muitas mulheres desejavam estar lá, né, talvez a Hadassah, não sei se desejava tanto por ser uma hebreia, né, não tinha essa cultura, mas ela estava lá, né, e Deus acabou sendo a rainha escolhida ali, estar no lado do rei, né? Entretanto, ela acabou achando graça aos olhos do rei e acabou sendo essa companheira e teve um papel importante, porque os conspiradores, ali onde surgem os antissemitas, né? Aqueles que desde a antiguidade queriam exterminar a raça de judeus, né? Colocam um plano maquiavélico, embora Maquiavel não existia, né? Mas cria um plano maquiavélico ali para tentar exterminar com os judeus. E ao Esther tomar conhecimento dessa armadilha ali, ela era a última esperança dos judeus, né? De poder interceder ao rei pelo seu povo e acabar com tudo isso. Só que tinha um probleminha na sua lei, né? Se ela entrar, só que o rei precisava chamar ela para comparecer para a conversa, né? E fazia tempo que o rei não chamava. E se ela se pusesse, digamos assim, a interromper o rei e se apresentar, né, se o rei não tivesse um bom dia agradável e quisesse, podia até mesmo matar, né, ela e qualquer outra pessoa. Mas o interesse e o amor dele por ela era tão grande que ele se recusou a matar ela e ouviu o que ela tinha a dizer, Isso, né? mas ela não sabia esse interesse tão grande, né? Tanto que ela ficou muito medo de ir, né? Pediu para que orasse, disse, olha, eu vou tentar, né? Ela assim, meio que quis se esquivar e ela disse, olha, daqui a pouco não foi por isso que Deus te levantou para estar nesse momento, né? Porque se tu não ajudar, alguém vai ajudar. Então, cumpre o teu propósito aí. E ela, então tá, orem, busquem, e se for, eu vou ir, se for pra morrer, que eu morro, então, né? Mas eu vou dar minha vida ali por ela. Então, uma mulher corajosa ali, né? Que com certeza foi com medo, a gente percebe, ela estava com medo na narrativa, né? De ir, mas ela pensou mais uma vez no bem comum, não olhou, eu tô nem aí, elas que se ferram, eu tô bem aqui, né? Não, ela pensou no bem da toda Israel. E se colocou diante do rei, Deus, como o Patrick falou, né, achou graça nos olhos delas e ouviu o seu pedido ali, todo o desenrolar da história. Ela acaba sendo um instrumento aí para poupar todo o povo de Israel de um grande massacre que seria, né? Então, ela tem um papel fundamental na preservação do povo de Israel, o qual viria Cristo, né? Então, é um exemplo e essa é talvez a história mais conhecida da Bíblia entre as mulheres, principalmente, né? Em grupos de mulheres falam muito dela, pela sua coragem, ousadia, né? E quando a mulher acaba sendo, né, aquela que mais uma vez, né, alterou o rumo da história, né? Então, é uma... Exato, uma possivelmente, história, né? O que deveria ter acontecido se Esther não tivesse tomado a decisão que tomou. Mas enfim, temos algumas curiosidades aqui também sobre Esther, né? Diga. Por exemplo, que o nome dela original não era Esther. Isso, Ela não, agora. pois é, ela não era Esther, mas na verdade o nome dela era Hadassah Bat Avihail. Ah, teu sobrenome também. Sim, tem um sobrenome também, é Hadassah Bat Avihail.
Não sei o que significa, porque eu não falo hebraico. Não me recordo assim do Pois nome. é, mas enfim, deve Mas ser... se você agora vê muitos nomes de meninas Hadassas, grupos Hadassas, você sabe porque tá uma referência externa, na verdade. Exato. E, na verdade, no contexto religioso, realmente Esther é mais conhecida, mas no contexto secular, histórico, o marido dela é mais conhecido. Porque o marido dela é relacionado com alguns com o rei Xerxes da Pérsia, né? Isso. O rei Xerxes, aquele que apareceu lá em 300, tinha um ator brasileiro que fez o papel de Rodrigo Xerxes. Santoro. É, exatamente, Rodrigo Santoro. É esse contexto cultural. Dizer assim. Exatamente, esse contexto cultural. E segundo a Bíblia, né, e segundo alguns historiadores, Esther foi a mulher, ou Hadassah, né, foi a mulher de Xerxes, o rei persa lá, que lutou contra os 300 espartanos lá e tudo mais. Então, as pessoas que não são tão religiosas assim conhecem mais o marido dela. É verdade, mas é um grande exemplo de coragem, né, de ousadia, de intercessão, né, e amor ao seu povo. Antes de encerrar o programa, vamos fazer, não vai dar tempo de aprofundar, mas vamos fazer uma leve menção ali, Patrick, né, sobre de forma mais genérica, como as mulheres mudaram a sua configuração no Novo Testamento. Então a gente vai para um rápido intervalo comercial e já a gente volta. SA Informática, manutenção e formatação de computadores, notebook e impressoras, recarga de cartuchos, instalações de câmeras e alarmes, monitoramento via internet, telefone WhatsApp 51 98208 3339. Fale com o Sandro, Taquari, Rio Grande do Sul. Comercial Elétrica Adelso Costa. Compre de casa que levamos até você. Na Comercial Elétrica você encontra mais de 20 mil itens nos setores de material elétrico, hidráulico, antenas, eletroportáteis, louças sanitárias, ferragens e ferramentas em geral, EPIs, produtos para piscina e muito mais. Comercial Elétrica Adelso Costa, na Avenida Lauter Filho, número 90. Se preferir, compre pelo site comelétrica.com.br ou pelo WhatsApp telefone 3653-3994. Frete grátis para Taquari. Está precisando consertar seu celular? Venha para a Evercel, troca de vidro, touch LCD de celulares e tablets. Trabalhamos com todos os modelos e acessórios em geral. Evercel manutenção de celulares e tablets. Efetuamos consertos na hora. Temos também grande variedade em touch telas, chips, películas 3D, películas de vidro e acessórios em geral para celulares. Na Evercel você encontra grandes promoções. Tela J5 Prime, tela J7 Prime, touch J2 Prime e Samsung 530. Evercel, Rua Albino Pinto 201, a Rua da Rodoviária. Telefone 51 99617 2431. Agropecuária Canarinho. Atendemos de segunda a sexta, das 8 às 18h30, sem fechar ao meio-dia, e aos sábados das 8 às 12 horas. Trabalhamos com rações em geral, medicamentos, sementes, mudas de hortaliças, gaiolas, artigo para gaúcho, encilhas para cavalo e muito mais. Aceitamos todos os tipos de cartões. Estamos na Avenida Sorianos, número 214, bairro Coqueiros. Telefone 99901-4093, Taquari, Rio Grande do Sul. Venha nos fazer uma visita. Estamos prontos para melhor atendê-lo. Ponto Real. Alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade. Camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais.
Mr. Puffs Baús, cabeceiras e puffs sob medida. Qualidade e bom preço. O WhatsApp 51 99790 7724. Rua Olinda Zimmermann, 993, bairro União, Taquari, Rio Grande do Sul. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. É isso aí, estamos de volta, acho que no finzinho do programa, né? Mandando um abraço aqui pra minha mãe, que mandou um recado ali. Muito a aprender com essas mulheres da Bíblia. A todas as mulheres ouvintes, Deus derrame o seu renovo todos os dias. Abraço, mãe, uma grande mulher também, um grande exemplo de mulher aí pra mim também. Um grande abraço pra ela e um beijo. Te amo, mãe. Patrícia, agora chegando no último bloco aí, né, uma menção rápida aí, a gente falou sempre das mulheres no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento elas também tiveram um papel importante, né, sem nem precisamos entrar muito no mérito sobre Maria, né, que foi ali, né, obviamente em cima uma mulher, né, para dar luz Com certeza, a um né? filho, né, mas a gente percebe ali, né, que provavelmente, né, era uma mulher muito, né, que temente a Deus, né, que Deus não iria, como a gente fala, não iria colocar a sua encarnação em qualquer pessoa, né? Provavelmente era alguém que realmente achou graça, como o anjo fala, né? Agraciara, né? Alguém que Deus, né, a capacitou, né, agraciou para receber essa, embora com muito medo, né? Ela recebeu essa notícia, mas, né, honrou, e assim como José também, seu esposo, né? Que foi talvez um exemplo de família ali para criar o menino Jesus, né? Então, ali a primeira, né, o papel importante da mulher, mas também a gente percebe ali, né, no decorrer ali, como as mulheres tiveram um papel importante, inclusive no ministério de Jesus, né? No Exato. seu apoio, né? Foram as primeiras testemunhas da Verde dos Ressurretos. Exato, e na verdade esse é um dos argumentos aí menores que a gente tem, não tão menores, né? Um argumento que a gente tem aí para a ressurreição de Jesus ser tão verídica, pelo fato das mulheres terem testemunhado a sua ressurreição, né? Numa cultura onde a palavra de mulher não valia como testemunho para nada, né? Então, assim, podia ter 10 mulheres testemunhando um fato, juridicamente não tinha valor nenhum, né? Não para nada, mas tem essa questão de não valer tanto quanto o testemunho de um homem. Se tivesse um testemunho masculino ali, já quebrava os demais, né? Então, né, se alguém fosse criar um relato, né, onde teria que, na história, inventar uma testemunha ocular, com certeza numa ficção, né, eles não colocariam uma mulher, né, pra ver. O fato estaria ali porque realmente foram as mulheres, né, que viram, né? Exato. É o que eu chamo, pelo menos, né, de critério da vergonha, né? Porque era vergonhoso para uma religião nascente, como era o cristianismo, colocar duas, ou mulher, no caso ali, qualquer mulher, né, para ser as primeiras testemunhas de um fato, e principalmente um fato tão importante para o cristianismo, que é a ressurreição de Cristo. Então, é algo totalmente contracultural, e não só não validaria, né, ironicamente começou a validar, né, pelo fato de ser contracultural. Então esse é um dos argumentos, né, o fato das mulheres terem observado a ressurreição de Jesus. E existem várias delas pelo Novo Testamento, né? E o fato de Jesus se mostrar às mulheres demonstra também o amor, né, não digo a honra, mas assim, o respeito ou a gratidão, porque tu imagina alguém, assim, numa ficção, assim, uma pessoa que fica muito tempo fora de um lugar, né, que era muito querida, e ela consegue retornar àquele lugar. Geralmente, qual é a primeira pessoa que ela está longe, faz tempo, né? Algo aconteceu novo. Qual é a primeira pessoa que ela vai procurar? Geralmente são aquelas que ela considera, assim, mais importante, né? Poxa, eu tô há muito tempo fora, eu vou procurar geralmente a minha mãe, meu pai, a minha esposa ali, né? Ou meus filhos, ou talvez um amigo, dependendo, né? Que é aquele que eu mais tenho estima e quero logo mostrar, voltei, né? Então, pensando assim, Jesus morreu, né? Havia aquela tristeza, todos estavam tristes, né? Jesus vai agora ressurreto, né? Se Jesus fosse um machista, né, como alguns vão dizer, né, diz, não quero saber das mulheres, já vou direto pros apóstolos, tô aqui, tô com vocês aí, Pedrão, João, né, tô nem, não,
Ele foi primeiro a aparecer para as mulheres lá, quando elas estavam lá no túmulo. Olha, tô aqui com vocês, né? Né? Os apóstolos ficaram meio ainda batendo pino. Mas será que é verdade? As mulheres viam, não dá pra levar muito a sério que elas falam, né? E Jesus demorou um pouquinho para se mostrar para os homens ali, né? Mas para as mulheres, logo ele, né? O grande mistério, né? De rever a sua ressurreição, já logo bateu a charada para as mulheres. Ó, tô vivo, não preciso ficar chorando aí, né? Exato. E é verídico também pelo fato, né? De que os apóstolos se acovardaram, né? E não quiseram... Não acreditaram, né? Não acreditaram, exatamente, não acreditaram e se acovardaram e se esconderam pelo nome de Jesus, né? Que não queria, tanto Pedro, que falou tanto pra Jesus. Garganteou lá. Isso, exatamente, falou tanto que amava Jesus, que nunca iria abandoná-lo e tudo mais. Jesus disse que ele iria negar o nome dele 3 vezes antes do canto do galo, e de fato aconteceu. Então os homens se acovardaram ali pelo nome de Jesus, né? Cara, olha... E muito provavelmente ali as mulheres ficaram na crucificação, né? Mostra Maria junto, a esposa, além de João, né? E aí já os marmanjão tudo deitaram o cabelo, né? Se acovardando, né? Exato. Mas as mulheres permaneceram junto e Jesus, né? Deu o privilégio, ó, vocês estão sendo as primeiras a estar me vendo agora, né? Então mostra ali, né? O respeito e o amor que Jesus tinha pelas mulheres, né? No seu ministério ele atendeu o pedido de várias mulheres, né? Tu imaginar qual é o profeta, né, num contexto cultural da cultura grega, né? Queria parar sua caminhada, né? Para atender um pedido de uma mulher, para trocar ideia, porque ia parar no seu trajeto para, por conta própria, querer aconselhar a mulher como samaritana, né? Só realmente o Deus de amor que olhou com os olhos especiais para as mulheres, como a gente falou, elas viviam um contexto talvez mais subjugado, né? O contexto não mudou, pelo consequente todo o pecado humano, mas Jesus veio te mostrar assim, ó, não era para ser assim. Eu quero mostrar como é que a coisa vai ser no decorrer dos anos. As mulheres foram retomando seu espaço novamente, mas Jesus já demonstrou que o caminho era esse, né? Era amar elas. Exato. E se os apóstolos fossem realmente desonestos, estivessem mentindo sobre a ressurreição de Jesus, eles provavelmente colocariam, para validar ainda mais o relato deles, colocariam que as mulheres estavam tremendo de medo, os apóstolos eram os machos alfa, estavam corajosos e tudo mais, bravos, e foram lá e tentaram salvar Jesus, mas não conseguiram, e aí foram lá e confortar as mulheres e tudo mais, e começaram a pregar o nome de Jesus, não tiveram medo, mas não é isso que a gente lê na Bíblia, muito pelo contrário, as mulheres foram as primeiras a ouvir o relato e foram mais corajosas, de certa forma, do que os homens. Foram mais corajosas que os homens, né? E a gente percebe depois no Novo Testamento o próprio Paulo, que muita gente acusa de machista, né? E coisa que ninguém lê nas cartas de Paulo, né? Que é interessante olhar as saudações dele, né? Principalmente nos primeiros versículos, nos últimos versículos, a gente começa a dar aquela maratona de saudações. Eu acho que no livro de Romanos, cara, eu acho que a saudação mais comprida que tem lá em Romanos, ele dá uma tripa de gente, né, mandando saudação, e tem várias mulheres que, aí há discussões, no motivo de hoje, né, que até se discute se até não eram mulheres, né, líderes de alguma comunidade, apóstolos ali, pelo como Paulo se relaciona, mas independente disso, né, a gente vê ali o respeito de Paulo pelos papéis que as mulheres faziam. Era a comunidade, né? As comunidades que ela tinha, as importâncias, né, tinha um contexto cultural e o Enter Wright ele traz muito, né? Um teólogo ele quando se questiona ele, mas no Antigo Testamento a escravatura, as mulheres, a Bíblia eles não vieram com o objetivo de fazer uma revolução social, né? Eles foram dentro da cultura que existia, onde ninguém se imaginaria que 2000 anos depois ia ter, né? Para eles era algo, né? Ele usa muito exemplo assim como para hoje consumir, hoje a gente está colocando, né, como aqui na rádio colocou as placas solares, né, energia sustentável, né, ou seja, preservar o meio ambiente, né. O Entroid fala assim aqui, daqui a 200 anos, daqui a pouco, quando alguém contar para um homem assim, olha, sabia que lá no início dos anos 90 se usavam combustível, derrubavam árvores para fazer livros, né, e coisas do caso. O quê? E os cristãos faziam isso, ninguém se levantou para demonstrar que isso era insustentável. Porque isso era algo que inconcebível para nós pensar um outro modo de viver, senão do petróleo, de queimadas, de fazer livro com árvores sendo derrubadas, né? Imagina que há 200 anos não existia mais livro físico, só digital. Quando alguém dizer que existiam livros de papel, dizer o quê? Vocês derrubavam árvores para construir livros, vocês cristãos deveriam ter dado exemplo, por quê? Porque nosso contexto não imaginava isso, a mesma coisa no Antigo Testamento, quando eles olhavam para aquele período de escravidão, as mulheres não era algo que estava impregnado nele, mas Jesus ainda assim a gente percebe
assim, fomento de mostrar assim, ó, isso é para mudar. Aqui tá assim, mas o reino dos céus não é assim. Exato. Né? É todo um debate, né? Toda uma conversa ou talvez até um programa sobre essas questões. A Bíblia defende a escravidão, a Bíblia é machista, a Bíblia é homofóbica, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Dá um debate pra gente conversar e esclarecer, porque o mundo secular usa muito esses argumentos e... Mas eu quero dizer que assim, ó, que mesmo nesse mundo já parece tão acostumado, onde isso é normal, a Bíblia já começa a mostrar ali uma contracultura, né? Onde as mulheres começam a ganhar um certo espaço que não era normal para sua época, né? Que eles que tinham esse cuidado, a gente vê ali nas epístolas, eu tava lendo a epístola de Timóteo, o conselho que Paulo tem para cuidar das viúvas, das mulheres, olha, cuide delas, né? Vejam quem estão no estado, aquelas que perderam, né? Então tu percebe assim algo que não era normal para aquela época, né? Esse cuidado da igreja, aliás, né? A igreja era o principal ente social da época para se cuidar um dos outros, né? Onde tinha viúva, né? Órfãos, era quem cuidava, né? Não era tanto que os principais convertidos ao evangelho eram justamente as camadas bases da sociedade. Porque era onde encontravam apoio e refrigério, né? Então, e as mulheres tinham um grande papel, um cuidado na igreja, o prezar por elas, né? E o papel de ajudarem os discípulos ali, né? Com casa, com comida ali, e tu percebia que elas faziam com amor. Então, né? Sem as mulheres naquele papel no Testamento, com certeza o cristianismo não teria chegado onde chegou, né? Elas foram precursoras, e isso nós formos aí para até, inclusive, mais para frente, das mulheres que desbravaram o mundo, né? Então, tudo para mostrar que no Novo Testamento Jesus trouxe ali uma nova dignidade para a mulher, né? Ele resgatou a dignidade que existia desde a criação, né? Porque, afinal de contas, Jesus veio morrer para justamente redimir e tentar trazer de volta aquilo que o homem, né, se embananou todo, né? Então, o Novo Testamento demonstra ali, né, esse carinho de Jesus pelas mulheres, esse valor que ele dá, que nós devemos também aprender, né, a respeitar, a honrar, a amar. E o homem machista que chama o Paulo, né, foi o que disse, né, que o homem deve amar a mulher nada mais, nada menos de como Cristo amou a sua igreja, ou seja morrendo por ela. Né? Então, um verdadeiro homem vai amar essa mulher e vai valorizar, né, a ponto de morrer, se necessário for, pela vida dela, né? E então, eu acho que isso que a gente falou, né, poderíamos até talvez mais pra frente, daqui a pouco, ano que vem, né? Fazer um mês inteiro sobre as mulheres, aprofundando um pouco mais, né? Cada uma, daqui a pouco, né? E podemos dar também exemplos de homens, né? Porque justamente homens também, ambos os sexos, as mulheres têm mais essa representatividade, né? Só que vários homens não conhecem o papel que eles têm com a família, não estão preparados. Dia 16 de julho é dia... 15 de julho é dia do homem, não falar um Exato, papel então vamos falar sobre isso, porque homens também carecem muitas vezes de ter um exemplo, assim, saber o que fazer. Porque como o Michael tava falando ali antes, contando a história da mulher russa, né, que o marido ficava jogando videogame. Então os homens, eles têm que estar conscientes do papel que eles têm com a família, né, e perante a Bíblia também, que a Bíblia ordena que o homem seja o sustento da casa. Se o homem não for o sustento da casa, está desobedecendo a Bíblia. Está sobrecarregando a mulher. Então, e também é justamente isso, também está sobrecarregando a mulher. Então, ambos têm papéis sociais, então nos focamos hoje no papel que as mulheres têm, né? E exemplos que as mulheres têm na Bíblia, e tem vários, né? E justamente por ser algo contracultural é o que torna mais verídico, mais interessante a história delas. É isso aí, então. No programa de hoje estamos aí falando aí de várias mulheres da Bíblia, para mostrar aí, né, e homenagear todas as mulheres da história aí, de grandes mulheres que foram grandemente usadas por Deus como inspiração, para você saber que você também, se colocar diante de Deus, se colocar a sua vida diante dele, você também pode ser muito usada por ele e talvez marcar uma geração, mudar uma história aí, né? Então, um grande aí, né, que essas mulheres sejam grandes exemplos, né? E a gente percebe, né, o Patrick, né, tem que dar uma alfinetadinha, né, que para defender as mulheres e seu valor não precisamos ser feministas, né, assim, aquelas coisas, bastam sermos bíblicos, né? Basta nos olharmos para a Bíblia, basta sermos cristãos genuínos, que nós vamos defender os direitos de mulheres e tudo mais. Os princípios bíblicos, eles já defendem bastante a mulher, né? A mulher tem um status que, por mais que a Bíblia diz que ela tem que ser submissa ao homem, não é o que parece dizer. A mulher, ela é muito respeitada, o papel dela é muito valorizado, justamente por ser esse apoio à família, de ser provavelmente a que educa os filhos, né? Então, e justamente na igreja primitiva era isso que acontecia, as mulheres se ensinavam umas às outras, ensinavam os filhos, né? Então, o papel das mulheres ele era muito valorizado, né?
por mais que, né, o papel bíblico do homem seja da liderança, né, do papel de sustentador da casa. Mas enfim, né? E enfim. fica, né, esse exemplo, né, que hoje, onde como você, mulher, tem oportunidade de entrar em tantos espaços, né, que antes não te tinham, que você possa, onde você estiver, ser uma mulher cristã genuína, cheia do Exato. Espírito Santo, para, como essas outras mulheres, você poder impactar ao seu redor, né, mudar o seu ambiente onde você está, né, seja no seu trabalho, na sua faculdade, no seu local de profissão, na sua família, Exato. que é onde Deus te colocar, né, e com certeza ele tem abrido portas para grandes lugares, na política, que você possa ser mulheres exemplares, né, e mudar o ambiente, muitas vezes que homens não conseguiram fazer, que você possa ser usada por Deus para transformar o local onde você Exato. está. Né? Não seja feminista, seja cristã e siga os princípios bíblicos. Seja os princípios bíblicos que você vai impactar a sua geração, né? Então é isso aí, Patrick. Um grande abraço a todas as mulheres que nos escutaram aí, a todas as mulheres em um feliz Dia Internacional da Mulher nesse dia 8 de março, né? E que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Né, Patrick, se despeça aí, suas últimas considerações aí. Então é isso, né? Deixo aí então meu boa noite a todos que estão ligadinhos aí. Deixo também um abraço, um beijo a todas as mulheres aí que estão nos ouvindo. Parabéns pelo dia de vocês, né? E então seguimos semana que vem com a programação do Papo Teológico, mais uma vez, né? Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário aí de novo. E estaremos tratando de mais um assunto que é... Semana que vem eu vou deixar a queda de hoje para mais para frente. Vamos seguir a ordem que seria semana que vem, que é o porquê. Nós estamos chegando aí já próximo. É Páscoa aí, gente. Dia 2, 3, 4 de abril já é Páscoa, gente. Estamos aí, galera aí que precisa me dar chocolate aí, tem que agilizar. O comércio fechado, esse dá um jeito de ver como é que... Eu não sei de nada. Se dá um jeito de ficar lá que vai comprar coisa pra mim pra Páscoa aí, já se agilizar, porque daí já estamos quase chegando lá, né? Semana que vem vai faltar meio mês. E semana que vem já vamos estar começando a preparar, né, a Páscoa, né? Falando sobre o porquê que, afinal de contas, Jesus morreu. Às vezes é uma pergunta que sai, tá, mas essa história de Jesus morrer pelos pecados, pra que morrer? Precisava vir, não era só perdoar e ponto. Nada de coelhinho, hein? Nada de coelhinho. Não era só perdoar os pecados e pronto. Se Deus quiser, se Deus é poderoso, por que só não perdoa e ponto? Vamos falar sobre isso, né? Até de certa forma, nesse mesmo programa, a gente consegue dar uma leve abordada que nós iríamos falar semana que vem, que talvez acaba sendo mais um subtópico, né, do que a gente vai falar, né, semana que vem. Então a gente fica o convite para semana que vem. Amanhã, né, de manhã, lembrando, tem às 6 horas Roda de Galpão. Ao meio-dia tem a Hora da Informação para você ficar bem informado. À noite aí tem o programa do pastor Milton e Futuro Triunfante. Logo após as 22 horas, Louvor e Adoração com Júlio Alcione, né? Nós retornamos aqui segunda-feira que vem às 22 horas e eu retorno aqui aos microfones na sexta-feira às 22 horas com Frequência Jovem. Já se despediu, Patrick? Só comentou, acho que não despediu. Não, já despedi. Despediu? Então tá, um grande abraço para você, que Deus abençoe, uma ótima semana e mais uma vez um feliz Dia da Mulher.